O meu nome é Maria José Miranda, eu sou do Laboratório de Árvores, Madeira e Móveis do IPT e eu tenho aqui o prazer de estar representando o IPT aqui na FEICOM, no estande do Programa Legal, e hoje eu vou apresentar um tema relacionado com a capacitação, indicação e uso de madeiras menos conhecidas para a construção civil. Espécies alternativas de madeira para uso na construção civil. Né? Dentro dessa temática, eu vou iniciar minha apresentação dando uma pequena ideia do que é o Programa Madeira Legal. Bom, o Programa Madeira Legal, ele visa incentivar e promover o uso da madeira de origem legal e certificada na construção civil do Estado de São Paulo, por meio da cooperação técnica e institucional entre vários parceiros envolvidos. O Programa Madeira Legal ele é resultado da iniciativa de empresas, entidades do setor madeireiro, da construção civil, da sociedade civil e dos governos estaduais e municipais do Estado de São Paulo. Ele tem como objetivo viabilizar, assim, de forma transparente, a adoção de um conjunto de ações que promovem o uso da madeira legal através da promoção, do envolvimento e capacitação de associações de classe, produtores, distribuidores de madeira e também desenvolvimento de mecanismos de controle, incentivo de monitoramento da madeira e uso da madeira certificada. Olhando para a questão do catálogo, o interesse era, primeiro, atingir o objetivo maior do programa, né? Até porque, para nós, a utilização da madeira, do ponto de vista legal, é um fator muito importante. Então, se pensou em apresentar madeiras que efetivamente estivessem disponíveis no mercado. Nesse sentido, então, foi feito, através de alguns levantamentos, né, uma verificação de disponibilidade em florestas certificadas, FSC e Serflor, né? Então, tinha assim, distribuição e ocorrência em regiões distintas, tá? O uso diversificado na construção civil, substituição de madeiras tradicionais, com informações tecnológicas confiáveis, alguma presença em mercados locais ou regionais e, lógico, a legalização na comercialização e uso. Olhando para esses critérios que eu mencionei anteriormente, foi feito, então, uma seleção de 20 madeiras e grupos, né, com nome comercial, similaridade de características e indicação de uso. Aqui nós temos um exemplo, para a construção civil pesada interna, então no caso de vigas, cargas, pranchas e tábuas, onde nós temos a madeira de referência a peroba rosa, né? E temos então os critérios. Então, para esse tipo de uso, a gente teria que ter uma madeira com densidade de massa maior do que 710, né, quilogramas por metro cúbico, fricção estática, enfim, cada um desses itens atendendo para que a madeira possa ter um desempenho satisfatório. Partindo daquela situação, né, e olhando para essas 20 madeiras que eu comentei que nós acabamos selecionando, foi construído na publicação um quadro, né, um quadro resumo, que facilita para aquela pessoa que está fazendo uma consulta chegar ao resultado mais próximo, de uma maneira mais rápida, né? Então, nós podemos ver nessa situação as madeiras na coluna, primeiro com o nome comercial, seguido do seu nome científico, e aí cada uso para qual ela é atribuída ou indicada. Por que eu estou insistindo tanto nessa questão? Novamente eu volto a dizer, eu escolho a minha madeira. Escolhi, vamos supor, cumaru para o meu piso, mas eu tenho que prestar atenção pelo menos nesses 3 itens, né? Que seria a anisotropia, o teor da umidade e defeitos de processamento. Bom, o que é essa questão do teor de umidade e anisotropia? Então nós vamos fazer aqui um exercício, né, visual. Vocês me desculpem, as amostras são pequenas, porque infelizmente nós não pudemos trazer a xiloteca para cá, mas eu convido os senhores, para quem quiser e puder, entre em contato, a gente faz uma visita até para conhecer a nossa coleção. Tem 18 mil amostras, é a maior da América Latina. Mas, enfim, tendo
uma cunha como esta, vamos imaginar, é que é difícil fazer a ilustração e segurar o microfone, né? Que eu retiro da minha árvore a cunha, tá? Não, pode deixar. Eu retirei da minha árvore esta cunha, então eu vou ter uma peça que, se eu observar um corte que eu chamo perpendicular ao eixo da árvore, eu vou ter um plano que a gente denomina como transversal, certo? Nessa amostra que eu vou circular entre vocês, vocês vão poder observar que tem um elemento anatômico que a gente chama de raio, né, simplificadamente, que ele é muito grande e ele é muito aparente a gente enxergar a olho nu. Então, se eu fizer um corte perpendicular a esse elemento de raio, eu vou ter uma superfície que nós chamamos de tangencial. E se nós fizermos um corte paralelo a esse elemento, eu vou ter um corte radial. Os senhores vão observar que as figuras, por assim dizer, dessas duas faces, elas são completamente diferentes. De maneira que, se a pessoa não conhecer, ela pode dizer que está comprando madeiras diferentes, correto? Com relação a teor de umidade e a movimentação das madeiras, existe uma questão que está relacionada à perda de umidade, que é característica da árvore ou da madeira, que atribui para ela uma condição que ela vai perdendo umidade até chegar numa condição de equilíbrio com o ambiente. Essa perda de umidade ou essa água, ela acontece nessas três direções que eu mencionei de maneiras diferentes, né? Então, nós temos uma taxa pelo menos de 2:1 da tangencial para o radial. Então, tem algumas madeiras que são as referências, como o IP, né, o móvel, que ficam aí em torno de 1,4 e tal. Mas tem algumas madeiras que elas têm essa relação em torno de 3, 4, 5. Quanto maior essa relação, mais instável é a madeira. E o que indica isso? Que mais tendência a problemas eu terei no meu dia a dia, efetivamente, se eu usá-la de uma maneira incorreta. Certo? Então, essa diferença, né, dessa, vamos dizer assim, velocidade, ou essa taxa da saída da água, me provoca, né, situações como essa. Então, se eu tirar peças nessa região que a gente chama de radial, ao perder a água, né, eu fico com a mesma leitura, com a mesma forma. Agora vejam que interessante, se a minha tábua sair dessa região, que seria a mais tangencial, ela já por si, é uma coisa da natureza, ela vai ter uma tendência a encanoar. Então, ainda que inicialmente a minha peça tenha uma forma retangular, ao final eu vou ter uma forma barquinho, né? Então, é uma questão que a gente tem que observar e que, para alguns usos, a gente não admite que a madeira seja verde, né? Então, é uma coisa que o consumidor tem que ter em mente, ao fazer a sua solicitação, garantir que esse material está seco na condição que ele vai utilizar, ou até, entre aspas, né, uma situação para que ele possa se equilibrar com o ambiente, né? Então, nós temos nessas regiões aqui laterais situações que levam a madeira a apresentar alguns defeitos, algumas torções, né? Então, eu escolho a madeira correta, mas se eu não tiver esse tipo de cuidado, da madeira ter sido seca da forma correta, eu certamente terei problemas depois. Piso é um caso típico, né? Muita gente acaba sofrendo com isso ao longo da vida, né? E a gente pode ver que a madeira também não é uma questão, ela não é assim inerte, ela não é uma coisa que fica permanentemente naquela posição. Então a gente percebe em alguns momentos do ano, onde as condições ambientais são mais secas, são mais úmidas, algumas peças, ou elas ficam, vamos supor, uma gaveta, ela fica enterrada, ou uma janela que não abre, ou a janela fica mais fácil de abrir, né? Na verdade, é uma questão que está relacionada com esse ganho de umidade. É só, às vezes, ser uma questão de paciência que ela acaba perdendo novamente e retorna à sua condição natural. Aqui tem um exemplo, né, de uma situação para obtenção das peças de madeira serrada, onde nós temos aqui os cortes paralelos, onde nós obtemos um material, vamos dizer assim, misto, né,
e que temos uma situação, como aquele cubo que eu disse que ia circular e não circulei, mas vou fazer agora, né? Em que eu posso observar que dependendo do tipo de corte que eu tenho, eu posso ter um tipo de figura diferente, né? Uma questão visual. Do ponto de vista anisotropia, enfim, do ponto de vista de estabilidade dimensional, a gente sempre diz que aquele corte mais estável é o radial. Mas é um corte caríssimo, né? Dificilmente alguém vai para o mercado e fala, eu quero as minhas tábuas de Cumaru radiais. Né? Impossível, só se ele fosse vasculhar no estoque lá do fornecedor, talvez dificilmente até conseguisse chegar à quantidade geral de tábuas radiais. Né? E quando a gente fez esse estudo, observou todas essas questões, foi proposto na época uma necessidade de uma padronização. Mas o Brasil é um país muito grande, né, com várias assim, culturas e regionalismos e tal coisa, é bem difícil, né? Então, por isso que a insistência sempre de estar utilizando o nome científico como indicativo. Existe nesse estudo, ele foi feito na época consorciado com o antigo IDDF, né? E foi feito, então, essa padronização. Bom, se eu tenho todos os problemas, eu disse que a gente não pode olhar só as características da madeira e dizer qual é, né? Ou mesmo olhar, pedir para um nome comercial, como é que eu faço? O que eu vou fazer, né? Na verdade, olhando para tudo isso, ainda existe uma questão que está relacionada com algumas espécies, por exemplo, como os escambará, o piquiá, piquiarana, eucalipto, canela e louro. Por quê? Porque eu, ao olhar para essas madeiras, os grupos, né, que fazem parte dela têm características distintas que são até diferentes, né? Então eu penso que estou comprando uma madeira que vai atender um uso estrutural e ela não tem as propriedades mecânicas, né, suficientemente grandes para isso. Bom, agora aqui eu vou fazer uma situação. Eu falei da questão da identificação botânica e por que a gente faz essa referência e insiste tanto nesse ponto. Porque as madeiras se confundem, aquela amostra que passou que os senhores viram, tem aquela diferença de figuras. A gente tem madeiras que são castanhas, só olhando o visual, elas são muito parecidas, né? Ou as amarelas, ou mesmo as avermelhadas. Então a gente tem que partir para um método, que seria da anatomia, para fazer essa separação. E nessa separação, então, eu teria uma certeza daquele material que eu estou comprando, né? Ou o que efetivamente eu acabei pedindo. Então, o que eu faço para a minha anatomia? Voltando à nossa cunha, quando eu faço um corte, que é aquele transversal, que é o perpendicular ao eixo da árvore, eu observo algumas características anatômicas, né? Todas elas têm nomes, eu não vou falar todos aqui, até porque o curso de identificação botânica demora 40 horas, né? Então não seria o foco aqui dessa apresentação. Mas esses elementos anatômicos, eles, na verdade, eles se agrupam de formas variadas, eles têm, na verdade, frequências diferenciadas, eles formam figuras diferentes, né? E, por assim dizer, cada madeira tem, nessa questão anatômica, quase que uma impressão digital, tá? Essa impressão digital, como que a gente tem um padrão para fazer a comparação? Bom, se eu estou no campo e vejo a minha árvore e observo as características morfológicas, a casca, a folha, né, a flor, a semente, o fruto, eu consigo, junto a um especialista, dizer que aquela árvore é uma árvore de mó, tá? Então, essa identificação de campo, que a gente chama de identificação morfológica, quando nós tratamos de madeira serrada, nós não temos todos esses elementos de campo, mas nós temos as figuras, né? Então, o que ocorre? E por isso que a coleção que nós temos lá é tão importante. Porque as amostras que estão depositadas na coleção, elas foram coletadas dessa forma científica, né? Onde uma pessoa especialista esteve em campo, identificou a árvore e dessa árvore retirou uma amostra. Então, é como se eu tivesse uma certa rastreabilidade, né?
ou uma comparação em relação a essas amostras padrão. Olhando para essas amostras padrão e a forma como esses desenhos, né, se distribuem, a gente acaba conseguindo fazer a identificação botânica, né? Então é isso que acaba nos garantindo. Algumas confusões que ocorrem ligadas à identificação botânica e mesmo a questão dos nomes comerciais, a gente pode dizer que consegue dirimir em grande parte com essa metodologia de anatomia do meio. Tá? Fazendo uma parte relacionada com a questão do nome, eu poderia aqui ilustrar uma situação, né, que nós temos de duas madeiras que se confundem muito. Se elas estiverem instaladas, a gente não consegue dizer o que é uma e o que é a outra. Né? Essas duas madeiras são o ipê e o pomaru, ok? Então, para esse tipo de situação, a gente teria que estar observando essa superfície que eu mencionei aqui agora, e pela observação do arranjo desses elementos, eu consigo matar o que é o ipê e o que é o pomaru. Então, a primeira questão é, eu sempre tenho que ter esse plano à vista para que possa chegar a essa conclusão. Então, na verdade, eu vou passar agora na sequência umas recomendações que a gente deve seguir para ter sucesso com a madeira, né, além da escolha correta, né? E depois eu vou desafiar os senhores a fazer um exercício prático comigo. Na verdade, não vou ensinar ninguém aqui hoje a fazer uma identificação botânica, até porque nós não temos tempo, né? Mas perceber a questão da madeira e o porquê que a gente insiste tanto, né, nesse ponto. Por quê? Porque agindo, selecionando corretamente, comprando corretamente, com certeza o sucesso é total e certo, né? Bom, então, como eu falei, a primeira recomendação que a gente dá é sempre escolher a madeira para uso pretendido, olhando quais são os requisitos daquele uso e se a madeira está atendendo àquele uso. Normalmente, as espécies já estudadas, elas têm, por assim dizer, já esses usos indicados, tá? Sempre usar o nome popular associado ao nome científico. Nada explica comprar com o nome popular, tá? Sempre o científico associado. Normalmente, se é uma especificação assim maior, sempre colocar isso, inclusive, em contrato, né? Quando não tem uma dúvida, né? Então, existem laboratórios especialistas que fazem essa identificação botânica, no caso do IPT faz lá também, né? Encaminha para o laboratório e ele faz a identificação correta. Bom, além dessa questão da escolha, a gente tem que ter uma especificação que seja adequada, onde considera limite e tolerância que aquela aplicação está pedindo. Então, com certeza, com esses itens sendo observados, né, a gente vai ter aí um super sucesso na utilização. Observar sempre as normas em vigor, né? A gente não pode contrariar a normatização, até porque tem um grupo de especialistas que se reuniu e que acabou estudando os critérios, os melhores critérios para aquela situação. E quando, às vezes, a situação requer, a gente recomenda realizar um controle de qualidade. Então, eu pego o meu material, eu recebo e, no caso, eu já digo se serve ou se não, né? Então, no caso, essa figura ilustra uma inspeção que foi realizada, uma praça que eu convido quem não conhece, conhecer, que é chamada Praça Vitor Cívita, que fica lá em Pinheiros. É uma praça diferenciada, sustentável. Ela foi construída acima de um terreno, de uma área contaminada, né? Todo o material utilizado ali foi material certificado. Então, para essa situação, em que inclusive o projeto era diferenciado, considerava as classes de resistência e tudo, foi feita um controle de qualidade de todo o material recebido. E ainda assim nós percebemos algumas situações em que por uma situação ou outra acabou usando matéria que não era até a especificar. Eu tenho aqui uma lista de situações que auxiliam as pessoas no seu dia a dia, né? No esclarecimento desses pontos que eu mencionei aqui ao longo dessa palestra, né? E que, eventualmente, naquela folhinha, tendo um e-mail, eu vou mandar, né, eletronicamente, porque fica muito mais fácil do que as pessoas anotarem aqui agora, né? Em especial, a gente tem um sistema que é
do IPT, que é online, ele é gratuito, ele tem 80 madeiras, onde as pessoas podem estar consultando as propriedades, as físicas, as mecânicas, características de processamento, características gerais, né? E até mesmo usos. Tem a Xinoteca também, ela está informatizada, então querendo conhecer alguma madeira diferenciada, pode estar acessando por ali, não vai mostrar a nossa, mas vai dizer o que nós temos, certo? Tem também um link para madeira uso sustentável na construção civil, que foi um trabalho realizado anteriormente, que visava apresentar madeiras que poderiam substituir a peroba rosa do Paraná. E por último, então, o catálogo de madeiras brasileiras.